Você sabia que nós não temos 5 sentidos, mas sim 7? E esses 2 que estão faltando a gente falar sobre são os mais importantes. Vem comigo que nós vamos conversar sobre isso hoje. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gibetim, comunicóloga, jornalista e apaixonada por pessoas, conhecimento e nessa busca contínua por autodesenvolvimento, autoliderança, que pode fazer sentido para você. A gente passar por isso juntos. Quem sabe você aí está também tentando elevar seus pensamentos, elevar as suas ações, elevar a sua passagem aqui por esse planeta, fazendo com que a sua construção de vida seja melhor. Por que não fazer isso juntos, não é mesmo? Mais fácil quando a gente vai juntos, compartilhando aqui uns com os outros o que a gente está fazendo que está dando certo, o que está dando errado, as nossas histórias. E aí, nesse desenvolvimento, eu me deparei com uma informação que eu achei que era pertinente trazer aqui, tá? A gente vai falar hoje, nesse vídeo, sobre os 7 sentidos, vai falar sobre esses 2 novos sentidos que foram descobertas mais recentes e como eles impactam no nosso dia a dia, mas a gente vai falar também sobre comunicação, vai falar sobre postura de vida, vai falar sobre várias coisas que pode fazer sentido para você que está nesse processo de autoliderança e no processo também de liderar outras pessoas, negócios, carreiras, profissionais, enfim, para você que está buscando se desenvolver. Então vem comigo que a conversa aqui nem é tão longa, mas é muito prazerosa. A gente, nessa jornada, entendendo mais sobre comunicação, eu tenho estudado muito algumas coisas algumas linhas, né, de conhecimento, como a filosofia, a neurociência, enfim, e outras vertentes, porque eu tenho, para mim, que tem alguns conhecimentos aqui que são muito longínquos, né? Quando a gente fala de filosofia, a gente vai estudar Platão, Sócrates, os primeiros filósofos, e, cara, tem 2.600 anos de conhecimento e a gente está aqui ainda tentando entender, tentando aprender com eles. E depois disso, a gente tem também outras linhas filosóficas, né? Como a linha oriental, que tem aí o budismo, enfim, o hinduísmo, outras fontes de saberes e conhecimento que também datam de milênios. E agora, em pleno 2024, né? Ou não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas a gente ainda está aqui fazendo com que a ciência chegue, com que a ciência consiga só agora comprovar algumas coisas que a filosofia e essas filosofias também falam para a gente há muito tempo. E a questão dos sentidos também tem isso. Vamos falar sobre esses sentidos e por que eu trouxe esse assunto para a pauta hoje. A gente tem 5 sentidos conhecidos, que são os mais comuns que a gente fala com frequência, né? Olfato, audição, paladar, visão, tato. Esses 5 sentidos, eles são conhecidos como esterocepção, ou seja, é como a gente entende o mundo externo, como é que a gente se comunica com o mundo externo, como a gente sente o mundo externo, né? Ouvindo, tocando, sentindo os gostos, os sabores das coisas. Então, esses são os sentidos que fazem com que a gente entenda o externo, né? Consiga entender, sentir o mundo externo. E aí, esses 2 sentidos que são estudados há menos tempo, eles já vêm numa pegada um pouquinho diferente. O primeiro deles que eu vou trazer aqui para vocês é que a pesquisadora Nazaré Castellanos, depois de muitos estudos, tem abordado esses dois sentidos com propriedade, né? Ela que é pesquisadora e neurocientista espanhola, ela fez vários estudos, foi entender mais a fundo alguns estudos que foram feitos, inclusive, antes dela, e aí a gente conseguiu perceber que tem esses 2 sentidos. O primeiro é a interocepção. Interocepção. O que é? Então, esterocepção é o que é externo, o interocepção, então, são os sentidos internos, né? Vamos pensar que é aquilo que está dentro da gente. Como assim? O que está dentro da gente? Literalmente, os nossos órgãos. Então, esse sentido, ele entende, estuda como os nossos órgãos reagem às emoções, ou como as emoções reagem aos nossos órgãos, tá?
A gente às vezes acha que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas a gente consegue mudar como o nosso corpo, como o nosso cérebro reage e cria emoções, inclusive mudando o nosso corpo, mudando a nossa postura, mudando como é que a gente está dentro da gente. Você quer ver uma coisa que é bem comum de entender? A nossa respiração. Como é que os nossos pulmões respiram? Ou se a gente muda o ritmo do nosso batimento cardíaco, não muda como a gente se sente, a gente não está mais apto a ficar estressado ou com raiva ou mais tranquilo, dependendo de como está o nosso batimento cardíaco, dependendo de como está a nossa respiração. Sim, se você ainda não observou isso, pode ser um bom caminho essa autoobservação de como seu corpo está reagindo, de como você está se sentindo de acordo com as coisas que acontecem. Tem algumas linhas aí, tem um livro bem antigo que é O Corpo Fala, PNL, tem muitas vertentes que estudam isso, né? Yoga fala muito disso, de como a gente consegue mudar, como a gente está se sentindo com o exercício de respiração, com o exercício de alongamento, com a mudança da postura. Tem lá algumas posturas indicadas, inclusive, para você entrar numa reunião, para você que vai fazer uma palestra. Tem muito disso, não tem? Tenho certeza que você já viu alguma informação desse tipo, inclusive rolando aqui na internet. Mas aí a gente não tinha tomado consciência que isso faz parte dos nossos sentidos. Sim, faz parte dos nossos sentidos. Como os nossos órgãos internos se comportam, mudam também como a gente vai reagir. Então, você tem raiva porque a raiva vem primeiro, ou será que aquele problema no seu órgão vem primeiro, sabe? A sua postura vem primeiro. Então, tudo isso tem muito a ver, tá? Então, a interocepção estuda isso, como os órgãos reagem às emoções. E depois a gente tem o que eu quero realmente trazer para foco aqui, para nossa conversa, que é o segundo, né, ou o sétimo sentido, se você preferir assim, que é o propriocepção. Propriocepção. Então, vamos pegar aqui também de novo, como o próprio nome diz, propriocepção, então, faz com que a gente entenda, com que os nossos sentidos entendam como é que nós estamos reagindo, como que o meu corpo, as minhas posturas, os meus gestos fazem sentido para o meu corpo, mandam um recado para o meu cérebro e vice-versa, tá? E aí a gente, então, vai falar um pouquinho mais desse sentido, desse sétimo sentido, que você vai entender aonde eu quero chegar. Por que eu quero tratar mais a fundo da propriocepção? Se você está aqui acompanhando os vídeos no canal, a gente falou de várias coisas ao longo desses últimos dias, como gentileza, como primeira impressão, como multitarefas e tudo mais, tá? O uso abusivo de redes sociais e celular, e tudo isso tem uma convergência com a propriocepção, com esse sentido. Quando a gente, então, vai entender e estudar como os nossos gestos, a nossa postura, o nosso rosto, nossa fisionomia, né, as nossas microfeições interagem com o nosso cérebro e tudo mais, a gente começa a entender que está tudo conectado. Está tudo conectado. Há tempos atrás, acreditava-se que o nosso órgão destinava, nosso cérebro destinava mais neurônios, um grupo maior de neurônios para as grandes partes do nosso corpo. Então, vamos pensar. Então, entendia-se que as nossas costas, por exemplo, exigiam um grupo maior de neurônios do nosso cérebro para que ele construísse sinapses e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, a neurociência foi evoluindo seus estudos, e aí se entendeu que não, que tem sim algumas partes do nosso corpo que demandam mais atenção do nosso cérebro do que outras. E quais são essas partes? Já está entendendo por onde eu quero chegar? Vamos ver. Quais são essas partes? O nosso cérebro dá mais atenção para as nossas mãos, para o nosso rosto e para a curvatura do nosso corpo. Então, no nosso rosto mesmo,
a gente tem atenção redobrada para os nossos olhos e para a nossa boca. Então, todos os nossos gestos, toda a nossa postura, toda a forma como a gente se movimenta, mais combinada com o que está com os nossos órgãos internos, né? Mas tudo isso está mandando recados para o nosso cérebro. Então, vamos voltar à questão do celular, tá? Eu estou aqui no celular, o que a gente faz com frequência? Pega o celular, faz esse exercício agora de forma consciente. Se você não fez ainda, faz isso de forma consciente comigo. Quando você pega o celular, o que você faz? Qual que é o movimento que você faz? Eu coloco aqui e com frequência eu faço o quê? Olha, nasce uma ruga aqui na minha testa, não é? A gente franze os olhos, franze a testa aqui, né? Para conseguir observar, cerra os olhos, franze a testa, até aqui, ó, o bigode chinês, tudo muda. A gente muda a nossa feição para estar atento ao celular. Quando a gente está no celular há muito tempo, tem um outro movimento que acontece também, que é aqui, ó, a gente começa a se curvar. A gente está curvado e olhando para o celular. Tá, estou te dando um exemplo só para você prestar atenção em como a sua própria percepção talvez esteja influenciando no seu humor, no seu dia a dia, tá? Quando a gente, então, muda a nossa fisionomia, o que eu faço? Esse franzir de testa, ele tem muito a ver com o quê? Com a afeição de raiva, não é? Mau humor, raiva. E aí, a raiva, então, eu mudo, franzo a minha testa, imediatamente o meu cérebro fala assim, opa, franzir de testa tem a ver com o movimento, com a emoção de raiva. A emoção de raiva, ele vai fazer o quê? Ativar a minha amígdala. Ativa a minha amígdala e aí eu fico pronta para atacar ou me defender. Então, perceba se você não está dando respostas mais ríspidas ou se você não está olhando as coisas, ficando irritado com mais facilidade quando você está no celular. Talvez não seja só coincidência. Talvez seja a sua postura dizendo para o seu cérebro que, opa, você está na defensiva, que você está numa posição que talvez não seja tão amigável. E aí ele está preparando você para se defender ou para atacar. Faz sentido? Como é que você está aí? Testa franzida? Eu percebo com mais frequência do que eu gostaria que eu estou com a testa franzida, de que eu estou com um semblante de raiva ou de preocupação. E isso pode mudar, inclusive, a forma como eu me sinto no meu dia a dia. Então, eu faço um exercício constante, que é de relaxar o meu rosto e a minha musculatura. Pode fazer sentido para você também. Comece a perceber. Se no momento que você está se sentindo com raiva, ficou irritado, em vez de você alimentar essa emoção, respira profundamente. Recalibra aí o seu respirar, os seus pulmões, melhora a sua postura, diz para o seu cérebro que está tudo bem, estou apta aqui, estou respirando tranquilamente, estou calma. E aqui, desfazendo o semblante de raiva, abre um sorriso e de novo você para pensar na informação que te deixou com raiva. Como é que você vai responder ela agora? Talvez fique mais fácil para você criar uma resposta que seja menos ofensiva, menos na defensiva, uma resposta mais gentil, tá? Então tem a ver com a nossa postura, tem a ver com os nossos sentidos, as nossas respostas também. Olha que exercício interessante para a gente pensar e trazer consciência sobre isso. Outra coisa é a curvatura do nosso corpo. Então, a gente tende a ficar curvado e vamos lá, todo mundo assistiu divertidamente, se não assistiu, assista, né? Mas como é a postura da tristeza, né? Como que quando a gente está deprimido, triste, cansado demais, qual é a postura que a gente fica? De curvatura, certo? A gente faz isso aqui, ó. Faz uma curvatura, deixa os ombros para baixo. Nesse momento, quando eu estou muito tempo no celular ou no computador também, que às vezes a gente parece que vai entrar no computador, a gente vai se curvando até ele. Nesse momento, o seu cérebro está falando,
Olha, acho que ela está triste. Ela não está bem hoje, não. Está triste, está deprimida. Vale a pena você criar essa emoção, traz essa emoção para frente aqui, porque olha o corpo dela como está. O corpo dela está em posição de tristeza. E aí parece até que aquele meio ficou mais triste do que era para ser, né? A hora não passa, está mais difícil o trabalho do que precisava ser, porque talvez a sua postura está comunicando para o seu cérebro que ele precisa criar tristeza, que ele precisa criar angústia, que ele precisa trazer emoções ruins para o seu dia. Ah, gente, então você está falando só se eu ficar retinha aqui e tal, isso vai mudar? Não é que só isso vai mudar, mas você entende que tudo isso junto pode fazer uma imensa mudança na sua vida? Então, vou te trazer se você ainda não está muito convencido ou está tendo um pouquinho de dificuldade para entender do que eu estou falando aqui, eu quero te trazer uma pesquisa que a Nazaré Castellanos apontou nos estudos que ela fez, tá? Uma pesquisa feita em 1988, usando um grupo de pessoas e uma caneta, fez uma lição de casa que eu acho que a gente pode fazer para a gente mesmo. O que eles fizeram? Eles pediram para as pessoas simularem sorrisos ou a cara de raiva, sem sorrir, sem fazer cara de raiva. Como assim? A gente vai colocar então a caneta na boca e simular um sorriso. Então faz isso junto comigo. Aí. Assim, só isso. Põe a caneta na boca e simula um sorriso. Não é para sorrir, é só simular um sorriso, tá? E aí você vai observar algumas imagens, como eles fizeram lá. Quando as pessoas estavam com a caneta na boca simulando um sorriso, a percepção das pessoas sobre as imagens que elas viram foi positiva ou neutra. E aí, depois dessa primeira fase, eles voltaram para a segunda fase, onde eles simularam uma cara de raiva. Então, mudança, a mesma caneta mudou a simulação da expressão facial. É isso, né? Tô parecendo doida aqui na internet, mas vale a pena. Colocou a caneta na boca, a gente estava assim sorrindo, agora a gente vai ficar com raiva. Olha isso. Isso já foi o suficiente para as pessoas reavaliarem as mesmas imagens que elas tinham visto antes. Só que dessa vez o peso foi outro. Foi mais neutro para negativo do que na versão anterior, onde elas estavam simulando sorriso. As mesmas imagens. Então, quando eu te dei o exemplo do celular, é porque eu estou trazendo um exemplo meu aqui, que com frequência eu preciso respirar muito profundamente antes de responder as mensagens no meu WhatsApp. Né? Com frequência eu me sinto estressada, meio triste, porque eu estou tendo muita coisa aqui no celular, muitas chegam, muitas notificações, e a hora que eu vejo eu já estou aqui, ó, com a coluninha toda torta, e aí eu percebi que inclusive eu faço isso. Antes de responder alguma coisa muito estressante, eu comecei a fazer esse exercício. Melhorar minha postura, respirar profundamente. Respirar é uma coisa que eu repito muito para as pessoas. Respira, respira de novo, respira mais uma vez, pelas narinas, muda a fisiologia, deixa o seu semblante neutro, abre um sorriso e vai de novo responder aquela mensagem. Você vai ver como vai ser mais fácil ser gentil. Tudo isso para te dizer que a comunicação está acontecendo nesse processo. Você percebeu isso? A comunicação está acontecendo nesse processo. Olha como a gente está aqui entendendo o que o nosso cérebro, o que nossa mente está tentando induzir a gente. Ela está o tempo todo tentando induzir a gente a alguma coisa. Está também fazendo uma auto-observação do nosso corpo. E dessa forma, melhorando como o nosso corpo manda mensagem para o nosso cérebro. E o que a gente vai fazer com essa mensagem? E se essa mensagem veio também do cérebro para o corpo? Como é que eu posso melhorá-la? Tudo isso é comunicação. A primeira e mais importante comunicação que eu tenho dito aqui no canal, que é com a gente mesmo. Né? É a minha comunicação comigo mesma. Se eu consigo perceber que a minha postura, um hábito, tem feito com que eu tenha problemas nas minhas relações, com que eu tenha dificuldade em responder de forma gentil, com que os meus hábitos estão fazendo com que os meus pensamentos e a minha racionalidade fique enturvada, que eu não consiga ver com clareza, ou que eu não consiga
garantir o meu valor principal, que é tocar a vida das pessoas com gentileza, talvez eu precise aprender algo novo. Talvez eu precise rever como eu me sento, como eu sorrio, como eu gesticulo. O que eu posso fazer para que o meu corpo gere menos estresse, para que o meu corpo fique menos na defensiva ou se sinta inseguro, com medo de ser atacado? Será que eu melhorar a minha postura, abrir o peito, abrir o sorriso, vai fazer com que a vida fique um pouquinho melhor? Com certeza vai. Quando eu falo sobre a questão da gentileza, olha como se conecta. Se você... Essa não é uma postura de gentileza, de falar com humildade com as pessoas e sendo gentil, de peito aberto, sorrindo, né, genuinamente se abrindo para a pessoa que está chegando, essa é uma postura que muda tudo. Muda como o meu cérebro funciona, muda os meus pensamentos, muda a minha resposta para você. Então, tudo se conecta. Os seus 7 sentidos estão conversando com o seu cérebro neste momento. E talvez o que o seu cérebro está dizendo para o seu corpo não esteja no mesmo caminho que você quer levar a sua vida, a sua liderança, a sua autogestão. Pensa nisso. Pensa se não vale a pena respirar profundamente, acalmar os batimentos cardíacos, se alimentar um pouquinho melhor, para que seu intestino funcione melhor também e fique mais bem posicionado, para que seu corpo não mande mensagens ruins para o seu cérebro e que a sua postura também seja condizente com essa construção de carreira, de valores que você quer ter. Mudar a postura pode te ajudar em muitas coisas. E uma delas é em construir relações mais gentis, mais eficazes, uma comunicação mais assertiva. Por que não? Se você está se comunicando melhor consigo mesmo, fica mais fácil se comunicar melhor com quem está à nossa volta. Eu espero que tenha feito sentido para você. Para mim tem feito muito sentido. Eu já conhecia um pouquinho disso, dessa questão de respiração, de postura, do bem-estar que o sorriso nos traz, né? O sorriso, ele é poderosíssimo e eu recomendo, sorria quanto você puder, o máximo que você puder, todos os dias. O sorriso realmente tem uma capacidade tremenda de mudar como o nosso cérebro se prepara para o dia, como o nosso cérebro responde. Mas não só isso, um sorriso também muda como o outro nos vê, né? Dificilmente alguém tem uma... Se a gente estava fazendo exercício aqui da raiva e do sorriso, como nós vemos as coisas quando a gente está com raiva ou sorrindo, o outro também nos vê de uma forma diferente quando a gente chega com um sorriso no rosto. Faz esse exercício, pode ser interessante para você, espero que sim, espero que isso te ajude a construir um dia melhor, uma comunicação mais elevada consigo mesmo e com os demais. Obrigada por ficar comigo até aqui. E se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários se você já conhecia esses 7 sentidos, se você já sabia disso, ou se você já faz esses exercícios de mudança de postura, de gestos e tudo mais, das nossas microfeições, né? Se você já fazia esse exercício para relaxar seu semblante e ter um dia mais tranquilo, sim, deixa aqui nos comentários. Se não, também quero saber e me fala outros assuntos, o que você quer conversar comigo, porque afinal a proposta é que isso seja uma conversa constante, frequente, para que a gente juntos construa uma vida mais elevada. Tá? Obrigada e até o próximo Eleve-se.